Bom, salve, 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 os sequianos da Terra. Bom, hoje nós vamos trabalhar com temas naturalmente importantíssimos, né? Complicadíssimos, por assim dizer, né? Complicadíssimos. E as pessoas às vezes têm nos acompanhado, né? E dito, ora, mas está muito confuso, né? Quer dizer, mal sabem elas que a confusão só está começando, né? A confusão só está começando. No universo filosófico, é preciso saber acompanhar esses raciocínios extensos, né? Você vê uma aula hoje aí hoje eu estava assistindo uma aula do Olavo de Carvalho e ele falando lá, inclusive nós anotamos aqui, ó, essa aula é a aula seguinte, dentro parece que consta do seminário de filosofia dele e ele fala e nesse texto nesse vídeo em particular que está aí no YouTube, quem acessar o YouTube vai ver que vai estar escrito lá, vai estar com o nome de O Processo que Leva uma Vida. Eu não sei se isso aí foi uma frase de efeito, né? Um tema, um título, um epíteto que tentou ser tão enigmático quanto a sua doutrina. Quer dizer, agora, de enigmático é só para aqueles que não são capazes de se esforçar, portanto, não no seu raciocínio, mas no seu bom senso, e aí fazendo-os, portanto, acalmar o seu espírito diante daquele que fala, né? Acalmai vossos espíritos, acalmai. Jesus também assim falou quando veio, né? Acalmai-vos os vossos espíritos, né? Quer dizer, os seres estão vivendo supostamente sob a égide de uma doutrina, mas no entanto não praticam os seus preceitos fundamentais, né? Agora, a aula do Olavo aí é o que a gente fala. O Olavo foi, mas ele não concluiu. Ele chegou lá, mas não quis concluir. Ele é católico. Ele tem uma doutrina filosófica dele, é católica, né? Apostólica romana, né? E a partir dessa ele criou outra, né? Uma particular. Mas ele explicou bem. Isso aí é só o mundo particular dele, não interessa a ninguém não. Foi o que o Karnal falou outro dia sobre ser ateu. Os dois chegaram lá, mas nenhum foi capaz de ir um passo adiante. Nem o Karnal no ateísmo dele, nem o, o Olavo no deísmo dele, né? E no religiosismo dele, né? Quer dizer, ele vai dizer que não, que é isso aí, as categorias gerais a que ele se referia lá, que são inalcançáveis, né? Mas, no entanto, ele admitiu que era preciso que vivêssemos colocando ela, vendo ela, assistindo ela sempre como um norte. Olha, olha os sinos batendo ó, novamente, olha. Olha aí só, Olavo, o que você disse, ó. Ó. Um brinde ao que foi dito pelo grande Olavo. Ele disse, isso tem que servir como norte. É como norte que os serguianos seguem isso daí. Sempre seguiram, né? Estão onde estão. Né? Eles são mais antigos do que nós. Agora o povo desse planeta, desse tempo, ele pode ir adiante dessas teorias aí que vocês dois colocaram, tanto o Karnal como o Olavo, e pensar o seguinte, ora, vamos implementar então, de uma vez por todas, a era do coletivismo de qualidade. Oh, mas o que é isso? Ora, é um momento em que nós percebemos que a sua crença, embora particular,
ela não vale nada, ela não devesse valer nada, ela tem valido. E o mais importante de tudo é que no cenário político nós não deixamos que ela tenha validade. É isso que precisa ser dito. O Karnal não falou, nem o Olavo também não falou. Olha. Agora o Olavo falou coisas interessantes. E que a gente concorda demais da conta. Falou brilhantemente, olha, ele conseguiu perceber aí dois universos, duas partes, né? Mente e coração. Que há essa segregação, sim, isso aí no final a gente já sabe que vai dar nisso daí, toda aquela história da Kundalini, né? Agora você vê, cada filósofo construiu um sistema muito sofisticado para ir até o final da linha, mas faltando pouquinha coisa para progredir, não teve a ousadia ou a visão de alcançar, né? Quer dizer, esse alcance é o quê? Ora, nem o historiador lá, pelo ateísmo dele, nem o Olavo aqui, ó, pela fé que ele tem. Porque você vira e fala assim, mas Jesus. Não, eu não sigo, ele vai dizer para nós que segue Jesus, tá? Mas Jesus falou. Ou pelo menos ele não vai seguir Jesus. Ele vai seguir lá o Abraão, que recebeu lá aqueles mandamentos, né? Ele trabalha com os mandamentos. Vamos fazer justiça à filosofia olaviana, né? Ele trabalha com esses, e ele inclusive elencou, são 8, parece, aqueles mandamentos proibitivos, e são 2 apenas os primeiros, as bases, inclusive da perspectiva epistemológica sobre aquele monumento, né? E ele nos diz o seguinte, olha, as 2 primeiras é que condicionam as últimas 8. Porque segundo as últimas 8 são proibitivas. Não faça isso. Não faça isso. Né? Ao contrário das 2 primeiras, que seriam impositivas, ou seja, faça isso, ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Né? Para os serguianos isso não tem muita importância, porque nós já explicamos. Né? Antes do amor vem o respeito. Né? Agora, para além disso, do ponto de vista ontológico, filosófico, político principalmente, a gente percebe que não há uma verdade, essa mesma verdade que o Olavo constatou, e que estava na parte dos sentimentos e das razões, porque ele diz que o ser humano, a identidade dele, não está nem nessa inteligência e nem no sentimento, nem na razão, nem no sentir. E estaria numa outra coisa, que ele falou que é uma coisa que a gente sabia desde pequeno, que a gente sempre soube, que é a nossa grande verdade, que em última análise é o sentido dominante em todo o nosso ser, sobre o fato de que a nossa vida é infinita, nós somos, portanto, imortais. Assim nos conta o Olavo, né? Assim nos conta o Olavo. Agora, são coisas simples, né? É um passo além da filosofia que eles não alcançaram. Mas tudo bem, vamos trazer essa turma aí. Vamos chamá-los vamos convidá-los para essa perspectiva, né? Vamos convidá-los para essa perspectiva, né? Bom, eu vi o jornalista Nelson Couto, olha para você ver, jornalista Nelson Couto, quem é que lembra desse homem? Ele entrevistou uma vez o Enéas, meu Deus do céu. Aliás, o Enéas, né? Nós fizemos aí uma criticazinha ao Enéas, mas num detalhezinho. A filosofia de Enéas é 90% coerente, né? Correspondente ao serguianismo, né? Aquele, mesmo que não seja o serguianismo praticado em sérgios, mas aquele visto, né, posto aos olhos do Sorígol, né? O bucólico filósofo do Brasil. Né? Agora,
E isso, depois disso tudo ainda, o que resta é alguma coisa para o filósofo Rodrigo, doutor Rodrigo Sérgio, né? Agora, sem problema nenhum, a gente lida com fontes, né, primárias, secundárias, terciárias, mas está de perto da informação, né, e tratando ela conforme a verdadeira filosofia deve tratar, né? Porque vocês vejam bem, o Enéas falava nesse G7 desde aquela época lá. Ele fazia as contas e via que toda implementação, a nova moeda, né, que o povo brasileiro sempre caiu no conto da nova moeda, né? E agora eles pararam de dar esse golpe, o Estado parou de dar esse golpe, mas agora os golpes são outros, né? Os golpes agora não precisam nem ser inventados. Agora, a própria briga deles lá é o motivo. Porque o Brasil não é aquele país das ideologias, não. É o país do resultado da briga, do orgulho, das nossas mentes, né? Das nossas mentes pensantes. E os caras entraram numa confusão lá, meu Deus do céu. Porque o Platão falou que o verdadeiro, grande filósofo não é um pensador, mas ele é alguém que assiste um espetáculo, né? Um apaixonado, um amante pelo espetáculo da verdade. Bom, é boa metáfora. É boa metáfora, mas uma coisa também não se faz sem a outra, né? Quer dizer, para contemplar esse espetáculo é preciso estar pensando o espetáculo o tempo todo, que em última análise esse espetáculo é uma criação de nós mesmos, né? Quer dizer, isso tudo se reencontra, né, a todo tempo. Agora, vocês vejam bem, como é que a gente pode, então, tentar mostrar para as pessoas, de várias formas diferentes, que essa perspectiva aí da imortalidade, claro, entre os hegelianos também, isso aí já foi constatado. Por quê? Vejam bem, esse tema é um tema, como o Olavo mostrou. Ora, são perguntas que a gente deixa de lado e vai naquelas que estão nos atrapalhando mais imediatamente, né? Vamos resolver o que há de mais urgente, não é isso? Vamos resolver o que há de mais urgente. Agora, o povo está sendo colocado no automático o tempo todo e sendo acelerado no tempo, né? As elites têm dominado o mundo de uma maneira impressionante, né? Impressionante. Eu tenho amigos que às vezes falam o seguinte: ele estava preocupado de repente com a má imagem, a má impressão que de repente o doutor Igor, o doutor Rodrigo Sérgio pudesse passar. Nós dizemos desde o início, né? Agora, quem vai ver o início? O povo não quer ouvir o início. O povo não quer ouvir o início, né? O povo não quer ouvir o início, né? Ele só quer ouvir o riso fácil e imediato, né? Irresponsável, desempregado, descompromissado, né? Quer dizer, da verdade. Ora, é o que o Olavo está falando, o que o Cortella fala, mas os caras não vão além. Os caras não conseguem vislumbrar uma estrela altiva no céu. E quanto mais ela brilha, ainda assim eles insistem em não enxergar. Até que ela se
esvai no céu, né? E causa um grande alvoroço. Bom, o neoliberalismo. Vamos falar do neoliberalismo, tá? A gente já falou, o Enéas já falava, o Enéas já usava lá neocolonialismo, né? Já há muitos anos atrás. E aí, o Olavo de Carvalho cria todo esse sistema dele aí, que ele, nossa, meu Deus do céu, foi tudo bem, você explica muito bem, um conteúdo enorme, você conseguiu explicar em 20 e poucos minutos, isso aí a gente fica impressionado com isso, mas o Sorigo nunca seria capaz nunca disso, jamais. O diálogo dele é uma outra dinâmica, né? Você fala muito rápido. Agora, isso aí é só uma curiosidade de interação, né? Os hegelianos têm que se adaptar à fala olaviana quando ele se pronuncia. Tem que entendê-lo, né? Tem que entendê-lo, e a gente entende muito bem. A gente entende o sentimento de uma pessoa assim, a gente entende. Ele gosta de xingar os outros, né? Você vê que ele é profundamente magoado, né? Com algumas pessoas, né? Ressentido com algumas pessoas que são incapazes de dizer de ver o óbvio, que só ele tem visto, que só ele está vendo, né? Só ele está vendo, e enfim, e que outros não estão. Então o Olavo é mais uma espécie de direita, né? Uma direita que surgiu aí, é uma doutrina dele mesmo, a pessoa daqui para frente ela vai ser olaviana, né? Bom, Giordano Bruno, nós falamos dele, né? Esse aqui já está bem na frente, aqui, ó. Imortalidade, aí depois o Olavo chegou numa tal de gratidão, e ele foi indo, porque é imortal, tem a coisa da gratidão e tem Deus, né? Agora, Olavo, pelo amor de Deus, é o que nós estamos falando. A pessoa, para entender todo esse seu sistema, ela tem que ter ela segue uma fé. Aí você fala, Jesus Cristo não precisa pedir fé, não. Mas é claro que pedia, mesmo que ele seguisse os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos fossem anterior a ele, evidentemente, né? E ele pediu para o povo ter fé nele. Ter fé nele, né? E essa coisa de ter fé é aquele problema que a gente já falou, né? Como que você pede o outro para ter fé em você? Não tem jeito. Não tem jeito. Não espere que o outro tenha fé em você, desse jeito que você está esperando. Por que o mundo, qual o problema em outras... Há pessoas que já são pouco poéticas, né? Pouco filosóficas, e vão dizer imediatamente que a falta do mundo é de confiança. A gente não gosta de reduzir isso aí, não, parece ficar muito simplista para nós filósofos, sabe? Dizer que o problema do mundo é de confiança. Não, para nós é mais complexo do que isso. Porém, a desconfiança é um fato evidente, né? A gente não sabe se ele é muito causa, se ele é mais consequência, mas ele é um elemento aí, sem dúvida. Agora, como é que você pode trabalhar com isso, então? Você não vai, então, utilizar esse mecanismo da fé. Você vai utilizar o mecanismo do consenso. Essa talvez seja a mais característica e mais brilhante divisão, né, dessas duas forças que a gente tem falado há tanto tempo, né? Quer dizer, fé e consenso. Fé e consenso. Agora, o consenso é claramente uma posição do coletivismo de qualidade. Ele foi o prenúncio do coletivismo de quantidade, e as pessoas, de algum modo, sentiam, como o Olavo fala, dessa imortalidade, eles sentiam, portanto, esse novo que estava aparecendo, que estava surgindo, essa nova fase, essa nova evolução.
esse novo modo de pensar, né? Agora, vocês veem, vão lá assistir o Star Trek, está todo lá e tudo que eu estou falando. Agora, quem é mais antigo? Olha, é lógico que são os Serguianos. Star Trek foram recebidos agora, nós conhecemos Star Trek agora. Os Serguianos são muitíssimo anteriores. Então, na verdade, são encontros de consciências cósmicas que não se encontravam no mesmo país ou no mesmo planeta. Certas conexões, certos pensadores fazem conexões extraterrestres, né? No sentido gnosiológico, de gnose, de conhecimento, né? Epistemologicamente, né? Epistemologicamente. Agora, então, se você contempla essas possibilidades, essas meras possibilidades, você consegue, então, entender e encontrar um novo modo de viver e de pensar. Bom, então é isso. G7, jornalista. O Nelson Couto já falava ali, ó. Favela de quem é, né? Nós começamos esse assunto aí no último vídeo, na última aula. Essa turma aí dos partidos, dessas organizações, né? Do avesso do suposto real, né? Quer dizer, as pessoas vivem sem saber dessas influências aí, dessa força, né? Porque é o que a gente ouve falar, foi a política que o Marcoli implantou, olha, onde não tem violência, e onde não tem roubo, não há barulho, não há confusão, não há, portanto, o chamamento da atenção, né? Então, quer dizer, e aí você tem o terreno, o caminho, né? A rota disponível para fazer o intercâmbio do produto, né? Bom, essa foi uma oportunidade que é empresarial e no fundo é humana, não é? Foi uma criatividade de um ser vivente, né? De um ser social, né? Para além de qualquer crítica ou julgamento que nós possamos fazer dentro dos nossos sistemas sociais de inquirição, né? De inquisição. Então, você vê, aí você fala para o sujeito, olha, mas não estou entendendo o que você está falando. Aí é complicado, né? Se a pessoa não está entendendo, é complicado. Agora, Enéas já discutia isso com o cientista político Nuno Veloso, né? Quer dizer, população. É um tema que a pessoa, se você falar isso hoje aí no nosso país, se não fosse um filósofo dizendo, iam dizer, inventar mil coisas, né? Falar que isso aí já é um projeto de destruição em massa, qualquer coisa desse tipo, né? Absurdo. Não que isso não pudesse ser verdadeiro, né? O fato é que nós estamos querendo aqui enfatizar que não se pode falar hoje, que não se permite em tese, né? Em tese a ideia do controle de natalidade, né? Portanto, do crescimento vegetativo de uma nação, né? Você então teria aí um controle que em tese caberia ao Estado. Não caberia ao Estado, né, dentro dos exclusivistas, dentro dos individualistas, mas caberia ao ser humano, porque fosse talvez esse um direito inalienável, né? Certamente vão criar essa doutrina e se ela não existe, a gente está hipotetizando isso daqui. Agora, a grande verdade, qual é a grande verdade?
Ora, a grande verdade é que isso aí vai ter que ser encarado, quer a gente goste, quer não, né? Porque o mundo cresce vertiginosamente, né? Vertiginosamente, né? Bom, se você então tem essa percepção, você vai considerar que talvez o Dr. Enéas não fosse tão ignorante assim e talvez ele tivesse falado na questão do homossexualismo como um problema até de reprodução. Claro que naquele momento ele não tinha em mente as formas alternativas que nós estamos desenvolvendo, não que elas sejam certas ou erradas, mas só estou querendo dizer que ele previu que as sociedades teriam um problema por causa do fato de que os seres tivessem se tornado hegemonicamente homossexuais. E aí ele disse ainda, olha, abre aspas, pelo que me consta, seres do mesmo sexo não reproduzem, né? Bom, é nesse nível aí que a gente trabalha, né? Porque, como nós estávamos dizendo, se você gosta, se você não gosta disso, se você concorda, se você não concorda com isso, possivelmente o mundo deverá adotar e talvez já adote em alguns lugares, né? Lugares inclusive que são considerados como a grande potência, que possivelmente serão uma grande potência mundial, né? E aí você diz o seguinte, olha, é preciso agora controlar aí o nosso crescimento, né? Vamos impor aí uma regra de contenção, porque a reprodução vertiginosa, né, da população, né, colocou toda a espécie, ou colocou a espécie num colapso, né, que às vezes a gente imagina que pode ser fatal, né? Bom, agora, então o Enéas sempre falou isso daí, depois nós temos visto aí outras pessoas falando, né? O Alienígenas do Passado, né? O Star Trek, todas elas são doutrinas, são metáforas, são fábulas, que certamente já são unanimidade entre o imaginário coletivo, né? Aquele intelectual do universo, né? No caso do nosso planeta Terra, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o Brasil às vezes seja um país com poucos intelectuais, não no sentido dos intelectuais conhecidos, mas de modo geral, uma população mais intelectualizada, né? Isso aí pode ser que não seja o caso do Brasil. Porém, a média intelectual do Brasil, eu acho que tão igual do que a de outros países. A média relativa, né? Não absoluta. Porque em termos absolutos o Brasil ficaria com mais, né? Porque a população dele é maior. Mas em termos relativos, parece que o Brasil não perde para nenhum. Não fica muito atrás, não. O povo intelectualizado do Brasil, ele é muito inteligente. Ele sabe que o brasileiro é uma categoria sui generis no universo, no planeta, né? É uma categoria sui generis, né? Essa coisa da gente admitir a presença cultural do outro, quer dizer, genealógica do outro, né? Genealógica do outro. Então, o convívio aqui de pessoas de várias partes do globo e, portanto, há afeições diversas, né? As pessoas aqui são muito diversas, né? E essa diversidade em outros países fosse talvez inimaginável, né? Inimaginável, porque historicamente são países de raça talvez pura, né? Nesse sentido aí grosseiro da palavra. Quer dizer, puro não quer dizer, cada pureza tem a pureza, né, de uma raça depende de critérios, né? Você vai simplesmente anabolizar aquele ser, aquele animal
para ele ter uma aparência jovem, vigorosíssima, né? E depois talvez não poder manter aquilo, né? Ou ter que abreviar a sua vida. Bom, talvez uma postura mais prudente, mais calma, né? Mais tranquila, mais serena, né? E mais compreensível, né? Pudesse trazer um estado de arranjamento muito mais sofisticado, mais justo, mais competitivo, mais honesto e mais extraordinário, né? De todo o universo, porque isso aí em Sergius é um modelo de galáxia, concebido em toda a galáxia, né? Porque mesmo lá dos países que já são países iluminados, né, que eles chamam assim, né, porque os 12 confederados são iluminados, mas eles estão participando de um anel, né, que a gente já falou isso, e talvez estivesse ligado a outras 12 camadas superiores, né? Ele é parte de uma grande união, mas ninguém sabe dessa união, do tempo dela, é muito antiga, né? Ela é muito antiga. Sendo muito antiga, vou abastecer aqui a nossa água sergiana e vou tocar o sino aqui para falar esse tema. Toda vez que a gente fala nessa coisa aí dessa passagem aí, a gente tem que beber água. Mais um. Vocês vejam bem. E tenta casar isso com a realidade, né? Tenta casar isso com a realidade. Porque você vê que isso aí é possível o tempo todo, isso aí está reclamando, né? É o que o Olavo de Carvalho falava. Você fazer um cotejamento, né, Olavo? Das regras gerais, né? Na vida particular, que são as regras internas, né? E aí você sabe que são coisas totalmente diferentes, né? Não se pode pretender, porque senão nós seríamos, nas suas palavras, um tratado de lógica, né? Nós seríamos como... Mas você está vendo o equívoco que você comete de não conhecer outros mundos? Se você tivesse conhecido o Dr. Spock, você certamente não cometeria esse erro. O Dr. Spock é esse ser aí. É um tratado de lógica em forma de gente. Agora, você vê qual que foi o drama dele, né, no Star Trek. Primeiro que ele teve que vir na figura de um outro ator. Já custou caro isso pro personagem. Olha que preço que ele pagou diante dos... Ninguém entendeu muito bem aquilo. Como ele mudou. Ele era muito mais bonito, ele ficou muito feio. Ele ficou muito feio, ele era muito mais gato. E ainda, aquele lá dos anos 70, 80 ou 90, né? Que eu ainda não assisti. Nós temos que ver isso daí, né? Eu quero ver, mas eu sei que a gente já viu isso aí na televisão, né? No cinema. Essas chamadas aí do Oscar. Isso aí é clássico. Aí eles mostram lá o Dr. Spock dos primeiros tempos, né? Primeiro Dr. Spock. Aí você fica vendo aquele ser ali. Aí você vai e assiste um clipe do Bee Gees. E você vê que os caras estão cantando. E aí o cara aparece como se estivesse mandando uma mensagem dizendo: olha, nós estamos sendo invadidos. Nós estamos sendo invadidos. Essa era uma mensagem, na verdade, que a Discovery estava passando lá, dando um sinal, né, para a Confederação que estava sendo destruída. Ora,
ela passou em forma de música porque aquilo lembrou, era uma coisa que estava marcada no particular do ser. Olha para você ver, gerando um acontecimento em cadeia para o ser genérico, né? Então olha para você ver como é que tem conexão lá as coisas, né? Você você no dever de seguir as bases da sua doutrina, né? Você acabou criando um sistema filosófico que você pretendeu, no final das contas, impor a todos os outros, como sendo a condição mais óbvia de vida e de entender. E não é. E não é. Agora, tudo bem, o trabalho seu é excepcional, ele não serve, o trabalho não será perdido de modo algum. O trabalho foi validíssimo, foi excepcional, merece nota 10. Nota 10, brilhante. Você, em 25 minutos, você explica uma teoria, um dogma inteiro de uma religião inteira. Você é um ótimo filósofo e um ótimo filósofo, né? Você é um ótimo filósofo e um ótimo filósofo, né? Porque eu não sei se você tem problema em chamar você de professor, porque uma vez eu chamei o Giraldelli de professor, ele ficou com raiva. Agora eu não sei se isso aí pode ser alguma ofensa, né? Eu não sei aonde que isso aí pode ser alguma ofensa, mas tudo bem. E aí eu gosto muito, gostei demais, me apaixonei pelo Giraldelli, me apaixonei por ele na infância, mas depois percebi, né, que havia umas coisas mais adiante, né, mais além, haviam mais coisas além, né. Bom, agora, então como é que a gente tenta colacionar isso aí lá junto à realidade, né? Que é essa que o Olavo fala que a gente briga o tempo todo, né? E a gente se perde dela, a gente briga para não sair dela. Isso aí está retratado também em todas as áreas do saber, dos conhecimentos diversos que a gente conhece, em todas as religiões. De alguma forma isso aí também está retratado. Que é o seguinte, ora, nós temos que ter essa opinião, né? Nós temos que ter essa opinião de consenso, né? Parece-nos que a fé não será capaz de nos servir aí de eixo para a nossa transformação, né? Ela não está servindo bem de eixo ou de alavanca para a nossa transformação, né? Ela tá, pelo contrário, ela está se apresentando como um empecilho, né? Um empecilho, né? É empecilho, né? Pois bem, então esse empecilho aí fica claro, né? Fica claro quando a gente vê pessoas aí dizendo certas coisas aí, né? A gente vê pessoas aí dizendo certas coisas que a gente se espanta, né? Vamos ver aqui se eu lembro de alguém que falou alguma bobagem aí esses dias. O povo ultimamente... Agora vamos esperar aí, né? Tomara que essa campanha que a gente já está começando, já está chegando aí, nessa campanha já chegou, né? Essa campanha presidencial já chegou. Tomara que eles, até o final dessa campanha, consigam realmente se encontrar e não se odiar, né? E não se odiarem como estão se fazendo, né? Porque vai ficando cada vez mais frenética, né? O Lula, eles começam assim, eu não quero brigar, eu não quero candidatar, eu não vou dar o golpe, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não quero. É aquela coisa, né? Daquela pessoa que vai dialogar, né? Que vai participar do pleito, né? Ele já sabe, olha,
Isso aqui é um aquecimento, né, de uma batalha que nós vamos enfrentar. Né? Agora, essa batalha de quê? Do convencimento ou ela é da fé? Na política ela deveria ser o de quê? O do convencimento, né? E não da fé. Mais uma vez vocês aí usando a fé. Né? Às vezes vocês usam a fé na religião, às vezes vocês usam a fé na sua política. Mas percebe que a fé não é um instrumento adequado para a formação política dos seres, mas sim o seu oposto, que é o consenso. Né? O consenso é uma áurea, é uma essência, por assim dizer, do coletivismo de qualidade, né? Diferentemente do coletivismo de quantidade. Tá certo? Bom, vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui para nós de novidade aqui de novo, né? Star Trek, acho que está na mesma onda que os Segianos e com os alienígenas do passado, né? O que nós estamos dizendo aí. Né? Nós percebemos isso daí, essa ressonância aí acabou favorecendo aí essa conexão. Né? Nós ressonamos, né, numa mesma frequência. Significa dizer que, ora, todas essas fábulas lá que constam de Star Trek, constam também todas esses potenciais, aí, esses desdobramentos, né, possíveis, porque estes são os desdobramentos possíveis. Estes são os desdobramentos possíveis da realidade. Para quem está de fora aí da realidade, ou está vivendo numa realidade muito particular, né, muito particularizada, porque o Olavo de Carvalho esqueceu de dizer que a questão interna não tem relação, não pode ser alcançada no plano abstrato, ideológico, né, ideal, né, mas, no entanto, admitiu que deve ser um norte. Se é um norte, o que a gente vê nesse plano ideal? O plano ideal é o plano do consenso, o plano do real é o plano da fé. No seu mundo, você está mandando eu ter fé dentro da sua religião, que só importa a você. Porém, quando você constrói a sua doutrina de dentro lá da sua religião, você constrói ela de dentro e você constrói ela de dentro dela e quer que ela sirva para o mundo. Ora, é preciso construir a sua arca da salvação, né? Fora dela também. Né? Fora dela ela tem que ter uma comunicação arquitetônica, né? Que seja condizente com essa realidade. Por isso é que a arquitetura também serguiana é uma arquitetura de nível primordial. Né? A gente não encontrou ainda nenhum representante aqui, a gente está estudando a representação aí de alguns artistas, né? Para ver uma espécie de reconhecimento, né? Eles estão passando por uma espécie de chancela, né? Um reconhecimento. Mas é porque eles identificam, né? Os serguianos identificam a arte, admiram essa arte, então eles chancelam ela. Não quer dizer que é deles, não. Tá certo? Não quer dizer que é deles, não. Aos olhos deles admirável, né? Então, você vê, é a mesma coisa aí dos alienígenas do passado, né? Quando aquele moço lá teve esse insight aí de pensar, ora, espera aí, talvez, quando esses deuses são pintados assim na pedra, talvez esses deuses estão aí. Me ocorreu aqui agora que esses deuses pudessem estar aí de uma forma equivocada, porque era só assim que os homens que habitavam a Terra poderiam se referir a eles, porque eles não entendiam nada de tecnologia. Olha o pensamento. É um pensamento escorregadio. Você pode pensar que isso é provável como é improvável. É 50% para cada um. É assim que tem que ser dividido no serguianismo. É 50%.
porque o 50% é igualdade. Ora, você conta com essas duas coisas. Então você trabalha de uma construção ontológica dentro dessas duas premissas, dessas duas bases, imprimindo assim muito mais segurança à sua construção. Toquem os sinos, por favor. Então, a gente tem falado de tudo. A gente tem falado de tudo. Claro, ora, a gente vai conhecer tudo? Claro que não. A gente não vai conhecer tudo, não. Agora, dá para conhecer muito mais, né? O homem vive aí hoje no mundo, né? O ser humano vive aí hoje no mundo e ele conhece muito pouco de si mesmo, né? Conhece muito pouco de si mesmo. O homem ainda não é capaz, na sua maioria, né, de olhar para si mesmo e perceber-se como um ser muito complexo e fenomenal, né? E reconhecer neste ser a necessidade não de um amor, nem a Deus, nem ao próximo, como talvez estivesse escrito lá nas tábuas, mas através ou a partir do respeito, né, primeiro, de si mesmo e, em segundo, e igualmente importante, do outro. Talvez esse amar-te e amar ao outro como a si mesmo, talvez fosse, em uma determinada perspectiva cristã, um sinônimo, praticamente, né, do que significasse esse outro termo que nós usamos, né? Quer dizer, respeitar, né? Respeitar. Agora, o respeito é esse, Olavo, que a gente está falando o tempo todo. Ora, o outro não crê, não pratica a fé. Não pratica a fé. Aí você vai dizer, mas o energúmeno, você vai falar. Você vai xingar, né? O energúmeno deveria ser multado no Conselho dos Filósofos. Ainda bem que a gente não tem uma instituição assim. Mas tudo bem. Porque senão você seria divertido o tempo todo. Agora, para além desses atos indisciplinares aí, né, a gente percebe que você pode argumentar, né, arguir que, fala, olha, mas não, isso aqui é a minha vida particular, né, a vida coletiva, qual que é a vida coletiva? Não tem, Olavo. Qual que é a sua vida coletiva? Você já falou. Eu falo que não tem com toda a propriedade do mundo, você não vai ser hipócrita, né? Eu sei que isso aí você não é, né? Aliás, você atribui esse mau cara, bom, enfim, aos outros, mas porque é uma coisa importante para você, né? E de fato, você, pelo menos, é um filósofo honesto, né? Um filósofo honesto. Você falou aí que o atributo da honestidade, da sinceridade, você usou até isso aí como esteio da sua base filosófica. Então é perigoso, porque você está fazendo tudo a sua medida, a sua própria medida, e a medida dos outros, daqueles que não têm esse mesmo senso de respeito. Ora, você nos falou o seguinte, você disse, com todas as letras você falou, olha, eu não sei. Uma vez você mesmo chegou nessa, porque é um homem de bom senso, né? Porque não vai ficar só naquela, né? Né? Inclusive você mostrou que você contrariou o Garcia lá, que não é filósofo, foi dar uma de filósofo e falou bobagem, né? Falando que tudo é incerteza, e que a ciência, o dia que a ciência não for mais incerteza, ela não será mais ciência.
Ora, não, 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 já corrigimos o Garcia aqui, já o repreendemos. É preciso, né? E o Olavo estava defendendo isso daí, né? Estava defendendo isso daí. Agora, a questão toda, o problema todo, surge quando você quer fazer com que as pessoas ajam, né? Supostamente, né? Supostamente você quer, né? Isso é só suposto, a gente não sabe se você quer isso, mas o seu ser interior parece que vê assim, que enxerga assim, né? O seu exterior a gente não sabe. Qual é o seu exterior são os seus preceitos religiosos, né? A gente pode entender então que sua vida, a grande, o grande resumo da sua vida, o grande resumo da vida de Olavo foi interpretar as duas grandes premissas, imposições do judaísmo, quais sejam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Quer dizer, então a gente pode entender que a saga olaviana é uma saga onde o ser diversas vezes se perde e perde essa capacidade de enxergar o óbvio, que é a realidade concreta, né? Para se perder em divagações secundárias. É o que nós estamos falando o tempo todo no serguianismo. Nós iniciamos a aula hoje falando disso. Olha o costuramento da filosofia, do discurso. Olha a costura do discurso. Nós estamos falando também nisso o tempo todo. O tempo todo nós estamos falando nisso. Soem os sinos mais uma vez. Isso aqui não são sinos, né? São, na verdade, aí os tubos mágicos de Sérgio. Os tubos mágicos de Sérgio. Bom, teve gente aí falando da claridade, né, do vídeo, da corujinha que ficou oculta. Isso aí, na verdade, são obras, né, de arte pura dos serguianos. É preciso entender a sofisticação dessa arte, né? Mas essa é uma delicadeza aí que poucos filósofos, só aqueles mais afeitos à filosofia das artes, é que poderão vislumbrar todo o acervo artístico presente em Sérgios, né? E no serguianismo, né? É uma expressão aí oculta, porém perene, né, da filosofia serguiana. Bom, 53 eu vou fazer uma pausa, evidentemente, vou recalibrar aqui a nossa água serguiana e vamos voltar, portanto, em seguida com mais um bloco dos serguianos da Terra.